Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Boa noite, Gigante. Olha, Vascão, muito agitado, muito movimentado. Nesta tarde de quarta-feira foi dia de anúncio oficial. O atacante Adson foi oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Uma quarta-feira também marcada por retorno do elenco principal, CT Moacir Barbosa, para mais um dia de treinos, visando agora a partida de amanhã contra a equipe do Madureira. Inclusive, a gente tem informações importantes para trazer aqui a vocês sobre esse elenco do Vasco para a temporada de 2024. O Departamento de Futebol, sob, claro, as palavras e o aval de Ramon Dias, já separou alguns atletas que treinarão junto à comissão técnica nesses próximos dias e treinarão separados, ou seja, nomes que estão aí no mercado pelo Vasco da Gama. Além disso, muitas outras informações, tem também zagueiro na mira da diretoria vascaína, de acordo com a imprensa lá do Paraná. Tem também promessa vascaína com contrato renovado, um dos grandes destaques aí do Vasco nestes dois primeiros jogos de Campeonato Carioca. Assinou nestes últimos dias a sua renovação contratual, uma baita de uma informação, e tudo isso você verá aqui neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Se você, é claro, está aí à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Temos muitas novidades a você que está aí do outro lado, então é claro, desde já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo, tranquilo? Contamos muito com você que está aí do outro lado. Porém, vamos embora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui inicialmente, este Boa Noite Gigante, falando sobre uma grande informação que, olha, deixa o vascaíno assim, de boca aberta literalmente. Porque, meus amigos, nessa tarde de hoje, assim como ontem, a seleção brasileira sub-23 entrou em campo pelo pré-olímpico contra a seleção da Bolívia e venceu pelo placar de 1-0. Hoje mais uma seleção, porém a do Uruguai, também entrou em campo contra o Paraguai pelo mesmo pré-olímpico que hoje acontece na Venezuela. O jogo acabou sendo 4-3 para a seleção do Paraguai, ou seja, o Uruguai foi derrotado. E aí você pode até se perguntar nesse momento, o que o Lucas está fazendo às 9h30 da noite de uma quarta-feira falando sobre seleção do Uruguai? Não sei se vocês lembram, mas um dos grandes nomes hoje da seleção do Uruguai é um atleta que o Vasco tratou como prioridade nesta janela de transferências, que é o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues. A seleção dele perdeu pelo placar de 4-3, mas os 3 gols da seleção do Uruguai foram marcados por Lúcio Rodrigues. 3 gols marcados por ele, por essa grande promessa, da seleção do Uruguai. Um gol marcado aos 8 minutos, o segundo gol marcado aos 11 minutos e o terceiro gol marcado aos 33 minutos. O Lúcio Rodrigues precisou de 33 minutos para marcar 3 gols, e cada gol com a sua característica, diferente. O primeiro gol, ele arrastou a bola para o meio, bateu sem chance para o goleiro, uma espécie de uma chapada, na diagonal do goleiro. O segundo gol é uma jogada trabalhando, onde ele iniciou a jogada no meio campo, abre, a jogada para o seu meia, recebe novamente na entrada da área e bate com seu pé, considerado ruim, com o pé canhoto também, tirando o goleiro. E o terceiro gol, uma jogada de escanteio, a bola sobrou e Lúcio Rodrigues no rebote apenas empurrou pro gol, uma característica mesmo de centroavante. Então, um gol que a gente pode colocar de ponta, onde ele puxa pro meio e bate. O segundo gol que a gente pode colocar de um segundo atacante, onde ele abre o espaço, toca, recebe, abre para receber e bate com a canhota. E um terceiro gol de um centroavante nato, pegando o rebote numa jogada de escanteio. Um jogador muito bom, de muita qualidade. Não à toa é um atleta que vem sendo procurado por vários clubes do futebol da Europa. O Vasco, de fato, procurou, sentou com o Liverpool do Uruguai para iniciar as tratativas. O empresário dele é o Paulo Pitombeiro, o mesmo empresário, inclusive, de João Vitor, o reforço do Vasco nesta temporada. Quer muito colocar Lúcio Rodrigues ao Vasco, mas os valores hoje são muito altos para uma negociação. Para vocês terem uma noção, Lúcio Rodrigues é um atleta que hoje
River Plate está negociando com o Liverpool do Uruguai por 60 milhões de reais por apenas 50% dos direitos econômicos desse jogador. E a expectativa é que o Lúcio acabe se transferindo para o futebol da Argentina vestindo a camisa do River Plate. Vamos esperar, quem sabe, né? O Vasco não dá uma reviravolta aí, consegue trazer o Lúcio Rodrigues à colina histórica, um baita de jogador que mais uma vez, nesta tarde de quarta-feira, mostrou o seu grande destaque. A ver aí as cenas dos próximos capítulos. E olha, Vascão, prosseguindo aqui com o vídeo a vocês, quero falar sobre Adson, porque se o Lúcio é um sonho, o Adson é uma realidade. Nesta tarde de hoje, por volta das 6h30, o Vasco oficializou a chegada do Adson como novo reforço da base Cruz Maltina. Hoje, pela parte da tarde, foi oficializado que esse atleta chega, assina um contrato até o final de 2027, um atleta natural de Araguapaz, Goiás, que foi descoberto pelo Corinthians, tem mais de 100 jogos como profissional vestindo a camisa do Clube Paulista. São 13 gols marcados e 8 assistências. No ano passado, inclusive no meio da temporada, ele foi comprado pelo Nantes e nesse momento o Vasco comprou o Adson junto ao Nantes por um valor muito semelhante ao que o clube francês pagou o Corinthians no meio de 2023. Um atleta de 1,71 m, 23 anos de idade, chega aí para encorpar o elenco profissional. E é claro, né, o Adson já mandou o primeiro recado a você, torcedor vascaíno, sobre essa expectativa em vestir a camisa do Gigante da Colina. Fala, torcida vascaína, que é o Adson. Estou aqui para agradecer o carinho que vocês torcedores têm me dado e falar que a gente vai junto em busca dos nossos objetivos, se Deus quiser conquistar vários títulos. Grande abraço, tamo junto. E aí, torcedor vascaíno animado com a chegada de Adson à Colina Histórica? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Um bom reforço, um nome que o próprio Emiliano Dias, né, disse na entrevista coletiva que durante uma partida entre Vasco da Gama e Corinthians ele colocou muito fogo no jogo, né, que Ramon Dias e ele sofreram no jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eles lembram do Adson lá daquele jogo, só para vocês terem noção como ficou marcada aí aquela partida entre Vasco da Gama e Corinthians, o desempenho do Adson. Então vem, encorpa aí o elenco vascaíno, é de fato um ponta, né, que hoje faz muita falta nesse elenco do Vasco e a gente espera que dê muito certo vestindo a camisa do Gigante da Colina. E além também do anúncio da oficialização do atacante Adson, hoje também foi dia de mais uma oficialização, no caso do lateral esquerdo Leandrinho. Sabe aquele golaço que teve na partida contra o Boa Vista neste Campeonato Carioca em São Januário, lá na quinta-feira passada? O gol foi dele, Leandrinho, um lateral esquerdo de muita qualidade, foi titular, inclusive, nessas primeiras partidas de Campeonato Carioca. Nessa tarde de hoje foi oficializada a sua renovação contratual até o final de 2027. Ele que aí é um cria, né? Uma joia das categorias de base do Vasco da Gama, está no Vasco há mais de 12 anos, chegou ao Gigante da Colina no ano de 2012 e pela primeira vez estreou como profissional na última quinta-feira e inclusive marcou o gol na última quinta-feira. Então ele estreia como profissional e marca o seu primeiro gol na sua estreia, coisa de craque mesmo. Jogador aí que nasceu no ano de 2005, ou seja, chegou ao Vasco ainda com 7 anos de idade. Durante, né, a base conquistou 2 cariocas no Sub-17, 2021 e 2022, e também conquistou o Carioca durante o período que esteve no Sub-20 em 2023, além também de 3 recopas cariocas nos mesmos anos. Ele falou muito, né, sobre esse sentimento de renovar com o Vasco da Gama. Sobre isso ele diz assim, ó: fico muito feliz de renovar com este clube gigante. Estou aqui desde os 7 anos de idade. É a minha segunda casa, é muito gratificante fazer parte desse momento de reestruturação e valorização que o clube vive. E pode ter certeza que darei minha vida em campo. Inclusive também o Rodrigo Dias, que é o novo gerente da base vascaína, ele também se manifestou, né, sobre essa renovação contratual do Leandrinho. Ele disse assim, ó: o Leandrinho chegou ao clube com 7 anos de idade e passou por todas as etapas de formação do atleta. Está no seu segundo ano de sub-20 e vem evoluindo bastante. Foi bem no profissional e é um jogador iniciando a transição. Hoje a estabilidade do clube nos permite pensar nesse momento com planejamento. Ele vem trabalhando bastante e é merecedor dessa renovação de contrato. Então, Leandrinho aí de fato com o contrato renovado, mais uma promessa que está confirmada na nossa base Cruz Maltina. Maneiro, né, Vascaíno? Então, o Vasco investindo nos seus talentos. E olha, Vascão, prosseguindo aqui com o vídeo, ainda falando sobre o mercado, pois não deixa, né, de ser mercado a chegada do Adson, a renovação de Leandrinho, a informação lá sobre o Lúcio Rodrigues. Quero falar aqui com vocês sobre Kaká. Quem é Kaká? Quem é esse jogador que está todo mundo falando nessa noite de quarta-feira? Inclusive informações de que o Kaká já estaria fechado com o Cruz Maltino.
Kaká, um jogador de 24 anos de idade, um atleta que nesta última temporada vestiu a camisa do Atlético Paranaense, ele é um cria das categorias de base do Cruzeiro, trabalhou com Alexandre Matos lá no Cruzeiro nos anos de 2012 a 2013. Ele ainda, não atuava no profissional, mas sempre foi tratado como uma promessa da base. E o Alexandre Matos, desde a base, mesmo trabalhando no profissional, já ficava de olho no Kaká. Atuou, inclusive, durante determinado momento, sim, no profissional do Cruzeiro. 2019 e 2020 foram os principais anos dele como profissional. Mais de 54 partidas jogadas em 2 anos. E após esse destaque que teve no profissional do Cruzeiro, ele foi vendido para o Tokushima Vortis, do futebol japonês. Ficou 3 temporadas no Japão, mais de 79 partidas jogadas com esse clube japonês. E na última temporada, com Alexandre Matos, no comando do Atlético Paranaense, o clube do Paraná conseguiu um empréstimo do Kaká durante todo o ano de 2023. Com a camisa do Atlético foram 20 partidas jogadas, 2 gols marcados, um número muito bom, de jogos. A gente vê o Atlético hoje com uma potência no cenário do futebol brasileiro, e para um atleta atuar durante 20 partidas num clube como o Atlético Paranaense não é qualquer coisa. É a mesma coisa que eu gostaria até de falar sobre o Adson. Você vê um atleta atuando mais de 100 vezes com a camisa do Corinthians, meu amigo, não é qualquer coisa. É um bom jogador, é um jogador de talento, é um jogador de destaque, e é um jogador sim para a gente olhar com certo cuidado. Então, nesse momento, essa informação foi dada lá pelo Juninho, o Roberto Júnior, do canal Machão da Gama, em meados de dezembro, desse interesse do Vasco por Kaká. O Vasco que vem forte no mercado à procura por zagueiros. E a última informação que tivemos nesta tarde de quarta-feira, inclusive informações dadas lá através do Atlético Mil Grau, uma página com mais de 50 mil seguidores nas redes que cobre o dia a dia do Atlético Paranaense, é que o Vasco da Gama teria um acordo encaminhado com esse zagueiro. No caso, um atleta que viria para o Vasco novamente por um empréstimo junto ao Tokushima Vortis, após o término do empréstimo do Tokushima com o Atlético Paranaense. Mas, logo após essa informação, vários setoristas se manifestaram, confirmando que não há nada entre Vasco e Tokushima Vortis por Kaká nesse momento. Então é para ficar de olho. Nesse momento a gente ainda também busca novidades sobre esse caso, mas o que eu tenho com não certeza, porque a gente não apurou completamente essa informação, mas visto o que está sendo passado, é que de fato não há nada. Foi um interesse antigo do Vasco, quando o Vasco ainda não havia colocado no seu elenco nenhum atleta para a posição, e parou por aí. O Vasco não tem a ambição de, nesse momento, trazer nenhum zagueiro mais para o seu elenco. Até porque, se a gente colocar na ponta do lápis, o Vasco conta com o João Vitor, com o Medel, com o Léo, com o Maicon, com o Rojas e com o Capasso. São 6 atletas. O Zé Vitor e o Miranda são outros 2, mas a gente vai trazer mais informações já já. Porém, são 6 atletas dentro do elenco. O Kaká vindo seriam mais 7. Não tem necessidade disso. Então, realmente, diante dessa informação, dada na tarde de hoje, e diante dos fatos que hoje a gente vê dentro do CT Moacir Barbosa, o Vasco não deve ir ao mercado trazer mais jogadores para o seu sistema defensivo. Então, com isso, mesmo diante de uma fonte muito confiável, que é o Atlético Mil Grau, acredito que Kaká não virá para a Colina. História que a gente, é claro, faz questão de informar e esclarecer toda essa situação a você, vascaíno, que está aí do outro lado. E olha, Vascão, para permanecer aqui ainda com muitas novidades a você nesta noite de quarta-feira, fechar o vídeo falando sobre essa reapresentação, pois como está aparecendo aí na imagem, hoje foi dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco se reapresentou após retornar de Punta del Este na segunda-feira à noite, ganhar a terça-feira de folga. O elenco vascaíno se reapresentou no CT Moacir Barbosa para se preparar para a partida de amanhã que estará acontecendo dentro de São Januário. Porém, qual é a situação? Hoje, novamente, as atividades já foram comandadas pelo técnico argentino Ramon Dias e automaticamente, diante disso, ele quer ter em mãos os atletas que vai utilizar durante esse ano de 2024. Ou seja, já separou o elenco principal do elenco alternativo. Já separou o elenco que ele quer ter em mãos do elenco que ele não irá utilizar. Então, com isso, hoje à tarde, a gente já teve a informação através de uma brilhante apuração, inclusive do GE, de alguns jogadores que não farão parte do grupo principal do Vasco durante esse primeiro semestre de 2024, ou seja, estarão treinando separados. São eles os zagueiros Miranda e Zé Vitor, não treinam com o grupo principal, estão treinando separados. O volante Barros e também o volante Rodrigo. Barros que jogou muita bola nessas 2 primeiras partidas de Campeonato Carioca, o mesmo Barros, que foi muito bem utilizado por Maurício Barbieri no primeiro semestre de 2023, não fica sob o comando de Ramon, e também o volante Rodrigo.
mais um atleta que não será utilizado por Ramon Dias. Lembrando que no meio do ano passado o Rodrigo já havia sido emprestado por ao Londrina, Ramon também dando o aval para uma transferência dele. E por fim, meio-campo Marlon Santos, que em nenhum momento foi utilizado por Ramon Dias no profissional. Então esses 5 jogadores treinarão separados nesses próximos dias. O Vasco colocou esses atletas no mercado para procurar os seus destinos. Rodrigo tem contrato com o Vasco até novembro de 25. Barros tem contrato do Vasco até dezembro de 26. Miranda tem contrato com o Vasco apenas até o meio desse ano. Marlon Santos também tem contrato com o Vasco apenas até o meio desse ano. E Zé Vitor, contrato com o Vasco até dezembro de 2026. De resto, todos os outros nomes: Raus, Paixão, Capasso, Orejano, Deluca, Leandrinho, Matheus Carvalho, eu falo o elenco titular durante essas primeiras partidas de Campeonato Carioca, todos esses estão integrados ao elenco principal e treinaram com o grupo nessa tarde de hoje. O que evidencia cada vez mais, é claro, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e com toda certeza teremos mais informações sobre isso na quadra Vascão de amanhã, mas evidencia que amanhã, contra a equipe do Madureira, Luca Orejano possa sim vir a ser utilizado por Ramon Angel Dias. Até porque, como hoje foi dia de treino, a gente teve a confirmação dos nomes que irão a campo amanhã. A gente não fala gigante, trouxe até a informação de algumas mudanças que irão acontecer no time titular e, de fato, Ramon vai poupar alguns jogadores. Medel, Verrete e Lucas Piton, além também de Paê, estão de fora da partida de amanhã contra a equipe do Madureira. Com isso, o Vasco vai ter que procurar um substituto para o seu camisa 9, o seu centroavante, que deve vir a ser o Ryan. O Vasco vai atuar com um falso 9 no ataque. Um substituto também para o Lucas Piton, que deve vir a ser o Leandrinho, titular com muita moral durante essas primeiras partidas de Campeonato Carioca. E também automaticamente substituto para Medel. Acredito que o Vasco deve começar com uma dupla defensiva sendo composta por João Vitor e o Léo Pelé, além também de um substituto para o Paê, que vai ser difícil achar dentro do elenco. Quem sabe, né, o Luca Orejano fazendo essa meio. O certo é, são 4 desfalques para a partida de amanhã. O Vasco vai com um time misto, jogadores que atuaram no Uruguai e de atletas também que se destacaram nessas 2 primeiras partidas de Campeonato Carioca. O certo é, preparação a todo o vapor para a temporada de 2024. Hoje foi dia de mais um treino e, é claro, assim que tivermos mais novidades, traremos a vocês aqui no nosso canal. Amanhã é dia de Vasco e Madureira em São Januário, estaremos lá cobrindo a partida. Todos os detalhes vocês verão na rede social do canal do Gigante Vasco, está aparecendo aqui, ó. Então agora, nesse momento, pare tudo que você está fazendo e vá lá na nossa rede, que amanhã a gente vai estar trazendo tudo dessa cobertura sensacional diretamente do nosso Caldeirão, como imprensa, a você. Tranquilo? A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.